o empreendedorismo vai ser fundamental para a gente falar em uma retomada da nossa cidade. A pandemia é um problema que nos impõe e não é uma questão, obviamente, só de BH. Mais uma vez, então, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos a respeito da aprovação hoje do requerimento número 10, que vai tratar de um assunto que é muito importante, que é a desburocratização das atividades para os empreendedores do nosso município. A gente sabe que o empreendedorismo vai ser fundamental para a gente falar em uma retomada da nossa cidade. A pandemia é um problema que nos impõe e não é uma questão, obviamente, só de BH. É o Brasil, é o mundo, mas a gente tem que criar caminhos para que, quando esse movimento voltar, que a nossa cidade seja uma cidade amiga do empreendedor. Seja uma cidade onde o Estado não seja peso nas costas do empreendedor. Afinal de contas, não é o Estado que gera o emprego. O emprego ele é gerado por quem de fato vai lá, se organiza, né, cria uma empresa, cria um negócio e assim as coisas vão andando. Não adianta a gente ficar pensando no Estado como um provedor infinito de recursos. Não é assim. Na verdade, é justamente com todo mundo trabalhando um pouco e dando um pouco ao Estado por meio dos impostos, pelas taxas, que a gente começa a ter uma gestão das coisas que são comuns, principalmente as coisas mais importantes, que são a saúde, a educação e a segurança. Então, desburocratizar é justamente repensar os caminhos. Se você perguntar para um empreendedor, se você perguntar para quem tem um negócio, certamente ele te dará muitos exemplos de situações que poderiam não ser obstáculo, mas hoje são. Fazem com que as pessoas percam tempo, fazem com que as pessoas tropecem na burocracia, e é exatamente isso que a gente precisa de refletir e corrigir no nosso conjunto normativo o que for necessário para que um empreendedor que esteja em Belo Horizonte consiga avançar o mais rápido possível. Quem produz são os indivíduos. E eu gosto muito de exemplificar porque tem gente que não percebe, às vezes, a dinâmica das coisas e acha que tudo vai surgir como se você plantasse dinheiro em árvore. Na verdade, não. A gente tem a missão de, com o nosso suor, com o nosso trabalho, criar recursos, e esses recursos que são administrados pelo Estado têm que ser administrados da forma mais eficiente possível. Acredito que muitos hoje aqui, e talvez uma grande parte da nossa cidade, more em condomínios. O que é morar em condomínio? Todo mundo está lá, existe uma série de serviços que compõem as áreas comuns, né? Muitas vezes o consumo da água e outros recursos que um prédio ou um outro tipo de empreendimento possa ter, e as pessoas vão o quê? Cotizar aquele custo, né? Cada um vai pagar a sua parte, mas o que se faz é uma gestão para garantir que tudo funcione bem. Se a gente vai amplificando esse entendimento, é a cidade. A gente precisa que a cidade funcione bem, né? Então todos estão pagando uma beiradinha nessa história para que a cidade funcione bem. Não vou entrar aqui na complexidade do sistema arrecadatório e como que essas verbas chegam. Mas o que a gente precisa entender é que no final das contas sai do nosso bolso. Sai do bolso de quem paga os impostos. E se a gente não fizer uma gestão para sempre buscar a redução desses empecilhos burocráticos, do custo da máquina, a gente nunca vai ter como chegar num ponto de falar em redução de impostos. Na verdade, se perguntar para qualquer um, para qualquer brasileiro, a gente sabe que todo mundo deseja, na verdade, que o Estado custe menos. Todo mundo quer redução dos impostos, todo mundo quer uma redução, porque o dinheiro na mão do indivíduo, né, ele vai ser muito mais bem gerido do que na mão dos outros. Então, gente, esse passo que está sendo dado hoje para essa legislatura é muito importante, e o que eu quero dizer aqui, até para fazer um contraponto,
é que nós precisamos de levar a liderança empreendedora para que mais pessoas acreditem que a forma que a gente vai ter de subir na vida é pelo trabalho. A forma que a gente vai ter de se desenvolver é pelo trabalho. E para você fazer um trabalho que valha muito, você precisa do conhecimento. E para você ter um conhecimento, você vai ter que trabalhar muito bem na base, que é a educação. Então, tudo está amarrado. E o que a gente precisa realmente é de organizar, no caso nosso aqui no parlamento, que essas coisas tenham base para que se desenvolvam. Desenvolvam onde? Na mão das pessoas, com as entidades, com os setores, enfim, tudo tem que funcionar. Não adianta a gente ficar querendo concentrar tudo no Estado. Nós precisamos é que o Estado faça a sua parte, mas que a gente consiga deixar com que as pessoas progridam. O que eu acho que é mais dignificante, que a gente precisa de saber, é que as pessoas precisam de trabalho. Elas não precisam dos programas assistenciais. No dia que ela tiver capacidade de andar sozinha, isso vai ser muito mais vigoroso e sustentável no longo do prazo do que a gente ficar simplesmente sempre tentando corrigir o efeito do problema e não a causa. Então, é só um ponto para colocar aqui, porque eu vejo que a gente vai ter um desafio muito grande nesse pós-pandemia. Acredito eu que a pandemia está longe ainda de acabar, e o que a gente precisa é de saber como que a gente vai conviver com isso, mas avançar é fundamental. Então, gente, eu prefiro ser um sonhador que imagina que um dia a gente vai conseguir chegar nesse ponto e que a gente faça a melhor gestão para que o empreendedorismo realmente possa aflorar na nossa cidade. Muito obrigado a todos, que a gente tenha aí excelentes atividades. Concedo a parte para a vereadora Bela. Tá certo. Obrigada, vereador Braulio. Eu queria comentar aqui, acho que uma questão importante sobre o trabalho em Belo Horizonte. De fato, a gente está chegando aos níveis mais altos de desocupação que o Brasil já teve. Desocupação entre pessoas que não estão ocupadas, sejam porque já estão desalentadas, desistiram de procurar um emprego ou porque estão desempregadas. Ou seja, nós nunca tivemos, na história total desse país, uma situação de desemprego tão grande. E, além disso, uma questão do aumento da informalidade. Em 2019, a informalidade superou a taxa de formalização no país e os maiores afetados pela informalidade, a maior parte dos trabalhadores informais, são os mais pobres e também a população negra. Tem um recorte muito evidente de raça e classe em relação à formalização ou não do trabalho. Dessa forma, discutir emprego, e com isso aí vou avançando, discutir emprego numa cidade como Belo Horizonte é discutir também as alternativas para a economia popular. Precisamos ampliar as feiras, os licenciamentos de trabalhadores ambulantes, precisamos ampliar o estímulo à economia solidária, o estímulo aos pequenos empreendedores. Com isso, nós concordamos e vamos trabalhar junto. Agora, uma questão na sua fala que eu tendo a problematizar é a separação entre políticas assistenciais e políticas de emprego. Eu vejo que as políticas assistenciais, elas são muitas vezes emergenciais, elas precisam ter uma rota de saída. Mas políticas como o auxílio emergencial, que agora está sendo cortado no Brasil, e que é um auxílio extremamente importante, sem o qual talvez 16 milhões de pessoas vão para a miséria, ele, além de significar uma alternativa para aquelas famílias emergencial, ele ajuda a movimentar o comércio de uma maneira extraordinária. Existem vários estudos econômicos que mostram como o Bolsa Família movimentou a economia, como o auxílio emergencial movimentou a economia, evitando uma recessão até maior durante a pandemia. Para a gente não colocar as coisas de um lado e de outro. As políticas assistenciais podem caminhar junto com as políticas de promoção do emprego. Obrigada pela parte. Dá um tempinho aí? Uma parte? Agora sim.
Parte para a vereadora Fernanda Altoé. Só fazer uma lembrança aqui que vai ser importante nessa comissão de desburocratização, a importância da lei clara, objetiva e de que quem trabalhe com o assunto consiga entender com clareza o que é proposto ali. Eu vou citar um exemplo da nossa lei do alvará na hora, que o objetivo é reduzir o prazo para emissão de alvarás, e hoje os profissionais não têm coragem de fazer esse pedido dos profissionais experientes, porque ninguém entende os parâmetros da lei. E há um termo de responsabilidade pessoal ali, onde ele se compromete, caso depois de uma obra já pronta e consolidada, seja encontrada alguma irregularidade em função de cálculos que nem o pessoal que trabalha no setor consegue identificar direito, e ele ser o responsável por isso, ser responsável pela demolição de um prédio inteiro. Então é muito importante, ao invés da gente ter preocupação de usar palavras bonitas, usar parâmetros claros e objetivos para quem vai trabalhar com essas leis. Obrigado, vereadora Fernanda. Deixa eu só fazer uma soma aqui a esse tópico. Quando a gente fala em política de emprego, é engraçado porque precisamos dos empregos, naturalmente, mas os empregos são gerados por pessoas que estão ali querendo empreender. Então, se você joga muito peso e muito risco para essa pessoa, ela pode decidir por não fazer. Então, a gente tem que pensar em como impulsionar. Entendo políticas assistenciais, tem que ter porta de saída, sim. Agora, vai lá em locais periféricos ou em regiões mais nobres, as pessoas querem criar saídas. As feiras, por exemplo, de artesanato são saídas importantes, mas a pessoa está sempre ali tropeçando na burocracia do Estado. Então, o propósito a gente está começando um trabalho aqui de 4 anos, esse assunto é importante, ele tem que ser discutido, tem que ser pautado. Existem situações regionais de Belo Horizonte, mas a gente tem que encarar isso de frente. Então, presidente, muito obrigado pelo espaço e tenham todos aí uma boa tarde.